Só existem duas explicações possíveis para essa atuação pavorosa do Grêmio lá em São Januário. Começando mais esse vídeo pós-jogo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Na descrição tem um link que tu pode clicar e entender como participar da promoção da Esportes da Sorte. Ela vai levar 8 gremistas ao Rio de Janeiro para ver o jogo de volta da Copa do Brasil, com tudo pago, ingresso, avião, hospedagem, tudo por conta da Esportes da Sorte. E um camarote Esportes da Sorte no Maracanã. Então vai na descrição desse vídeo, clica no link e tente a sorte! Jogo pavoroso, né? Fim de jogo em São Januário, Vasco 1, Grêmio 0. São Januário, diga-se de passagem, onde o Vasco não fazia um gol desde o início do ano contra o Bangu. Não ganhava, não fazia um gol. Não fazia um mísero gol, pois fez contra o Grêmio, né? Foi um jogo pavoroso, assim. Eu acho que o futebol ele tem muitos cenários que vão além do resultado, assim, ganhou, perdeu, empatou. Dentro dessas vitórias, desses empates, dessas derrotas, tem muitos cenários, né? A derrota, que foi o nosso caso hoje, tem derrotas e derrotas. Tem derrotas que a gente sai até orgulhoso do time, né? Lutou, o adversário era muito superior, né? Mas, enfim, o Grêmio vendeu caro, fez o que pôde, acontece, né? Perdeu porque o outro time teve muito mérito e etc, etc. Ou aquela derrota que foi muito azar, o árbitro prejudicou, a bola explodiu na trave 27 vezes e o goleiro deles fez milagres jamais vistos. Beleza, né? Mas tem vários outros tipos de derrotas que são bem menos compreensíveis, aceitáveis e muito mais irritantes, que é o caso da derrota de hoje. Então, dentro de todos os cenários possíveis de resultados e atuações que o futebol abrange, a gente hoje estava dentro de um dos piores cenários disparado. Porque era uma derrota, que é o pior cenário dos resultados, né, objetivamente falando, e um dos piores tipos de derrota que um time pode sofrer, que é a derrota que parece que estava todo mundo trotando em campo, né? A gente fala há um bom tempo aí que o Bitelo parece estar com a cabeça na Europa, o Bitelo desde que estão falando em negociar ele para não sei onde, para Inglaterra, parece que o Bitelo esqueceu de jogar bola, está com a cabeça em outro lugar. Pode até ser verdade, mas nesse mesmo critério a gente tem que dizer então que o Grêmio tem uns 20 jogadores sendo negociados para a Inglaterra e tá todo mundo com a cabeça lá, porque o Vijaçante, que até ontem era um dos craques do time, um dos principais, né, expoentes do time, hoje tropeçava na bola, né, enfim, todo mundo, cara, não vou aqui ficar citando um por um, mas as individualidades estão muito abaixo, o próprio Bitelo, né, mas talvez assim, salvando alguém aqui, apesar do Grando, né, com a bola no pé, ter cedido umas 500 laterais para eles e ter saído do gol numa hora muito estranho. O Grando continua com as grandices dele que eu sigo aqui de olho, mas apesar disso ele foi bem, fez uma defesaça com o pé, que já era para ter sido 1-0 ali. Então eu até vou botar o Grando na sacola da salvação, que está no máximo, talvez, junto. O Carbajo acho que foi também menos pior ali do time. Talvez o João Pedro tentou ser um pouquinho mais lúcido, vez que outra. Cara, eu fico sempre tentado a botar o Soares, porque bem ou mal ele tem um ou dois bons chutes que o goleiro defende, ele tenta umas coisas mais lúcidas também aqui ou ali, mas o Soares também estava abaixo, ele obviamente estava mal servido ali, todo mundo em volta dele tropeçando no cadarço, também não ajuda, né? Mas assim, Carbajo, João Pedro e Grando, acho que dá para salvar um pouco. Soares aí com asteriscos, não sei se a gente põe ou não põe, mas cara, e só. E quando eu digo salvar, não é porque esses caras aí foram muito bem, é porque, cara, eles pareciam jogadores profissionais que não estavam alcoolizados. É tipo isso que eu tô dizendo, salvar. Porque o resto, cara, parecia de ressaca, no mínimo. Sabe? É assustadora a atuação do Grêmio. Assustadora a atuação do Grêmio.
E aí entra naquele paradoxo, né? Naquele paradigma, melhor dizendo, que é o seguinte: os pãezinhos do seu Manuel vendem mais porque são mais fresquinhos ou são mais fresquinhos porque vendem mais? Eu cheguei a tuitar isso no meio do jogo, que foi o seguinte: a mecânica de jogo do Grêmio não está funcionando hoje porque as individualidades tem muitas individualidades abaixo da crítica, ou as individualidades estão apagadas porque a mecânica de jogo não está funcionando. O que puxa o quê? Né? Onde começa esse ciclo, esse círculo vicioso, e onde termina? Talvez um pouco de cada coisa, não se sabe bem, né? Mas eu acredito que para todo mundo tá mal, assim, para tanta gente tá tão mal assim, para tanta gente estar tão mal assim, eu acho que a explicação, ela necessariamente é coletiva. É uma explicação que abrange muita gente ao mesmo tempo, né? Eu acho muito improvável que o Bitelo tá com a cabeça na Europa, o Ferreira tá com a cabeça, sei lá no PlayStation, o Suárez tá com a cabeça no Miami, o Reinaldo tá com a cabeça nas nuvens, o outro tá pensando na morte da Bezerra, o outro brigou com a mulher, o outro não, tá com dor de dente. Eu acho muito difícil ter tanta explicação assim individual, né? Então, quando a coisa é feia, generalizada assim, eu acho que a explicação é coletiva. E por que eu disse no início desse vídeo que eu vejo duas explicações para essa atuação muito ruim? Uma é uma coisa que há tempos eu ouço pessoas falando, tenho amigos que têm essa tese, que eu reluto em querer acreditar ou querer comprar a tese, mas eu vou ter que jogar ela no ar porque, né, o Grêmio vem de uma sequência muito ruim. Já vou falar da sequência do Grêmio de 7 jogos, que é assustador. E agora talvez tenha chegado a hora de falar disso. Tem gente que acredita que desde que rolou a novela Suárez, sai, não sai, quer sair, mas não tem que pagar multa, mas sai, mas fica, mas vai, não sei o quê. Desde que, coincidência ou não, desde que surgiu a novela, o Grêmio deu uma piorada, né? Então, pode ser uma explicação psicológica, mental, anímica, né? Um Grêmio que estava pilhado, empolgado com o Suárez e com a corda esticada, os caras dando tudo que tinham e que não tinham, né? Porque tava naquela empolgação da Suárez mania. Daqui a pouco assim os caras viram, ele tá louco para sair, o joelho dele, não sei o quê. E daqui a pouco deu todo mundo uma murchada e isso reflete no rendimento do time. Não sei se não é uma tese um pouco simplista ou um pouco, enfim, dramática até mesmo, mas, cara, é uma tese, porque é muita individualidade jogando mal, então as explicações precisam ser encontradas e eu acho que toda tese tem que ser jogada aí na mesa, tá? E qual é a segunda, que eu acho mais factível, mais provável, mais tangível até a gente analisar? Culpa do Renato, né? Eu que elogio tanto o Renato, passo até pano para ele em alguns contextos, dessa vez preciso dizer, cara, o Renato foi mal hoje. Só que assim, o Renato ter ido mal hoje já é outra coisa, na verdade. A explicação para estar todo mundo jogando tão mal as individualidades pode passar por um problema tático. Um problema de o time não estar encaixado. E esteve, né? Quando a gente elogiava o Renato é porque esteve encaixado. Ótimos jogos, ótimos resultados, vice-liderança, semifinal de Copa do Brasil, bababá. Por algum motivo ou outro, desencaixou, né? E quando o coletivo vai mal, daí explica um pouco ali o paradigma dos pãezinhos, né? Talvez isso esteja refletindo nas individualidades abaixo. Né? Quando o time não está aproximado, não está coeso, não está sabendo bem o que fazer, não está bem treinado algum movimento e tal, as individualidades às vezes sucumbem. Então, pode ser que o Renato errou a mão, perdeu a mão em alguma mecânica ali, em alguma questão do time, e isso pode estar fazendo as individualidades sofrerem o golpe, né? Então pode ser isso sim, mas daí, especificamente falando do jogo de hoje, o Renato eu acho que escala de uma forma ok, né? Eu vi gente falando, escalou mal e mexeu mal. Não sei se ele escalou mal, acho que até assim no papel os nomes estavam ok, assim, para mim na lista ali, mas ele mexe de uma forma muito estranha, né, cara? Muito estranha.
Bom, o Nathan Fernandes, obviamente, é uma discussão de ter escalado, que sempre vai entrar aí, o cara não tem intensidade, parece que tá... Até cheguei ele hoje menos pior do que contra o Goiás, tá? Um pouquinho mais ligado, assim, mas ainda talvez abaixo do que a gente precise. E aí ele faz várias substituições um pouco estranhas, tá? Mas eu vou focar numa que na hora também eu fui ao Twitter ali e manifestar minha estranheza. Gustavinho, cara. Gustavinho, o cara não jogava desde abril. O cara tem pouquíssimos minutos em campo pelo Grêmio na temporada. E aí alguém pergunta na coletiva, né? Pô, e o Gustavinho dele, não, os reforços têm que ainda se entrosar, entender o grupo. Cara, o Gustavinho não tá entrosado também, desculpa, mas o Gustavinho só tá aqui acompanhando o time no treinamento, mas ele não tá entrosado. Não jogou nada. E outra, né, cara, a qualidade do Gustavinho. Eu não quero carimbar um guri que eu vi tão pouco, nem sei se é tão guri assim, mas enfim, um cara que eu vi tão pouco, né, em campo, mas assim, cara, me pareceu sofrível hoje. Não sei se de repente até pela falta de ritmo. Daqui a pouco o Iturbe, esse tem mais ritmo que o Gustavinho. Cara, e é estranho, porque o Renato não usava o Gustavinho nunca. Nunca. O Grêmio chegou a ter, em dado momento, uma. Como é que se diz? Uma epidemia de lesões e suspensões. Lembra que a gente falava que o Grêmio foi devastado pelos desfalques? Não tinha as contratações que agora tem. E uma onda de desfalques. O Gustavinho não entrava, cara. O Gustavinho não entrava. Entrava o Cuiabano, que era lateral, virou ponta e não sei o que, improvisava o Gustavo Martins, zagueiro, no meio, e aqui puxa daqui, puxa de lá, e tu faz isso, Bitelo sai do meio, vai pra ponta, Bitelo volta da ponta, vai pro meio, e nem se ouvia falar em Gustavinho, jogou Mila, ele começou a soltar aí uns jovens da base, e nada de Gustavinho, cara. Nathan Fernandes entrou aqui ou ali, né, em várias posições diferentes do meio de campo, ataque, etc. Cara, daí agora tem Cuiabano, Ferreira também estava indisponível naquela época, hoje está disponível. Cuiabano, Ferreira, Lucas Bessos, tô falando dos pontas, né? Tem o próprio Iturbe, faz isso aqui. Aí ele bota o Gustavinho meio que numa ponta, o cara que é pra ser meio que meia, mas daí não faz nenhuma coisa nem outra. Ah, velho, aí quando tem mais opções, aí ele bota o Gustavinho, cara, eu não consigo entender. O Gustavinho que errou um gol feito, diga-se de passagem, né? Pelo menos dava pra ter empatado ali. Quase tropeçou nas próprias pernas, assim. Então, tipo, ainda por cima o Gustavinho, né? Não rolou a famosa estrela do Renato. Não, cara. Se o Renato botar eu pra jogar lá no Grêmio, no lugar do Soares, não vai ter a estrela do Renato. Aí é uma burrice do Renato se ele fizer isso, entende? Então tem coisas que não dá pra nadar contra a maré, que não tem estrela que salve, sabe? Então eu achei o Renato mal nesse sentido, assim, fazendo coisas estranhas no jogo de hoje, mas eu acho que a explicação pro desencaixe vai muito além de escolher o Natan, de escolher o Gustavinho, de escolher o Bruno Vini em vez de botar o Gustavo Martins, de escolher A ou B. Eu acho que tem alguma coisa desencaixada, cara. Que ou é tática ou é mental. Não pode um time que estava tão bem daqui a pouco vir dessa sequência pavorosa. Que sequência é essa? 7 jogos, uma vitória. Detalhe, vitória contra o Atlético Mineiro na Arena, naquele jogo em que a gente toma um gol de cabeça no finalzinho e o VAR anula por 1 milionésimo de milésimo de milímetro. Tipo isso. O cara, o fio de cabelo do cara estava na frente e ficou impedido. Se é que estava impedido, né? É um lance discutível, até acho que é possível que estivesse, mas sendo impedimento ou não, foi por muito pouco. Ali a gente poderia ter empatado. E aí seriam 0 vitórias nos últimos 7 jogos. Mas mesmo considerando essa vitória, que afinal de contas vencemos, né? 4 jogos em casa, velho, e 3 fora. 4 jogos em casa e 3 fora. Os 7 jogos são: a gente empata 2 com o Bahia pela Copa do Brasil, uma em casa e uma fora, obviamente, ganha nos pênaltis, mas são 2 empates, não tem vitória aqui, contra o Bahia, que também é Z4. A gente perde para o Botafogo, a gente perde para o Flamengo, a gente empata no último minuto também, no apagar das luzes, com o Goiás, e a gente perde para o outro Z4, que é o Vasco. Lembrando que um desses empates com o Bahia também teve o golzinho do Gustavo Martins no finalzinho, né, que era para ser derrota. Então, assim,
que houve, cara? O que aconteceu com o Grêmio? O que aconteceu com o Grêmio? Porque as individualidades estão muito abaixo. Tem uma terceira hipótese aqui, que eu até já falei, eu acho, em outro vídeo. A questão física. Será que estourou uma questão física? Que estava puxando a corda para chegar no auge ali no meio do ano e agora acabou? Não me parece, mas né, jogando na mesa aí todas as hipóteses, me parece que tem algo coletivo rolando. Algo coletivo rolando. As minhas principais hipóteses são algo psicológico, talvez a história do Soares, talvez uma outra história que a gente não saiba, ou o motivo mais plausível, ou né, que mais me parece assim, o Renato perdeu a mão, perdeu o encaixe que ele mesmo tinha encontrado em dado momento. E aí, óbvio que também vai de encontrar as peças corretas, né? É difícil tu achar um encaixe com o Natan Pescador ali no meio do campo trotando e botando o Gustavinho para te salvar. É difícil achar um encaixe com as peças erradas, mas eu acho que vai muito além das peças. Eu acho que tem alguma coisa no esquema do Grêmio, na mecânica de jogo do Grêmio, que tá muito mal. Tá muito mal. Hoje o segundo tempo foi pavoroso. Um Vasco com o estádio vazio, um Vasco lanterna que não fazia gol em ninguém, consegue mais do que fazer 1-0, porque eu disse, tem derrotas e derrotas. Poderia ser uma derrota injusta, que um Grêmio massacrando, que a bola não entrou e etc. Não, foi justa, cara. Foi justa. Segundo tempo, o Vasco nos botou na roda e mereceu muito mais fazer o gol. Isso que é o apavorante, é isso que para mim mostra que a coisa de fato desencaixou. E agora? Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.